E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez para fazer uma questão de conversão de escalas termométricas. Hoje eu tenho essa questão aqui para a gente resolver. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler a questão. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: na tabela a seguir, temos os valores das temperaturas dos pontos de fusão e de ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano. Quais seriam esses valores na escala Kelvin? Então, a gente tem essa tabela aqui e a gente vai poder avaliar e poder responder. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer após ler uma questão é interpretar o que está sendo pedido na questão e poder tirar as informações. Então, a gente observa que na questão ele já dá as informações prontas, que é uma tabela com os valores de fusão e de ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano, dessas três substâncias. E ele pede para a gente converter esses valores da escala Celsius para a escala Kelvin. Então a gente vai observar aqui, relembrando que é super simples de Celsius para Kelvin. Eu vou desenhar aqui a escala Kelvin e a escala Celsius. Está aqui Celsius e Kelvin. A Celsius, o ponto de fusão, que é o ponto em que a água vira gelo, é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição em que a água começa a borbulhar, começa a ferver, é 100 graus Celsius. Isso na escala Celsius. Já está o C aqui. Já na escala Kelvin, o ponto é 273, o ponto de fusão, 273 Kelvin. Só lembrando que para Kelvin a gente não usa esse símbolo de graus, a gente chama apenas 273 Kelvin e não 273 graus Kelvin, diferente da Celsius e da Fahrenheit, que a gente chama graus. E o ponto de ebulição é 373 Kelvin. Só lembrando também, outro detalhe importante, é que o valor exato aqui é 273,15 e aqui 373,15. Mas como 0,15 é um valor bastante pequeno, então a gente deixa aqui o valor inteiro, certo? Mas se vocês encontrarem 273,15, não se assustem, que é o valor mais correto de se usar. Então aqui a gente vai usar 273 só para escala. Então, se a gente vai usar só para escala, na questão eu vou botar 273,15. Então, eu vou botar o vírgula 15 em azul, que a gente vai usar ele. Vírgula 15, vírgula 15, certo? Só na questão, mas no resto a gente vai usar apenas o 273 e o 373. Então, a gente tem isso daqui, essas duas escalas. Então, para converter de uma para outra é super simples. Se eu quero converter, por exemplo, de Celsius para Kelvin, eu quero o valor da temperatura em Kelvin. Então, eu quero temperatura em Kelvin. Então, eu vou pegar a temperatura em Celsius, qualquer uma que for dada aqui. Então, eu vou botar aqui temperatura em Celsius, eu vou pegar ela. E fazer o quê? Acrescentar mais 273 ou 273,15. Por quê? Porque o zero corresponde a 273. Então, se por exemplo a temperatura que eu quero é 0 graus Celsius, eu quero transformar para Kelvin, 0 graus Celsius eu vou acrescentar 273,15. Se eu quero 10 graus Celsius, para Kelvin eu vou acrescentar os mesmos 273,15. Super simples, de Celsius para Kelvin eu acrescento 273,15. E o contrário, se de Celsius para Kelvin eu acrescento, então de Kelvin para Celsius eu faço o quê? Eu subtraio. Então eu vou subtrair. Temperatura Celsius para temperatura Kelvin vai ser menos 273,15 de Kelvin para Celsius, perdão. Então se por exemplo me der uma temperatura 100 Kelvin ou 300 Kelvin, qualquer temperatura em Kelvin para transformar em Celsius vai ser o valor da temperatura em Kelvin menos 273,15. Então, essa é a relação. Aqui é de, deixa eu colocar aqui do lado. Aqui é de Celsius. Celsius para Kelvin, deixar só o K. E aqui de Kelvin para Celsius. Então é super simples. Então, baseado nisso, a questão ela me informou os valores para oxigênio, fenol e pentanol. Então, vai ser o seguinte: para o oxigênio, eu vou colocar aqui um O de oxigênio. Então, para o oxigênio, vou botar 3 pontinhos, porque ainda falta. Eu tenho o seguinte: o ponto de fusão dele, que foi dado na questão, é menos
218,4 graus Celsius. Então, como é que eu transformo para Kelvin? A transformação para Kelvin é essa. Eu vou apenas acrescentar 273,15. Então, isso daqui eu vou fazer mais 273,15. Isso vai ser igual, vocês podem fazer aí. Essa conta eu já fiz. Ela dá 54,75 Kelvin. Observe que a questão pede para Kelvin. Esse é o ponto de fusão. E o ponto de ebulição que foi dado, que é menos 183 graus Celsius, como é que eu transformo ele para Kelvin? Transformando para Kelvin, olha, eu acrescento mais 273,15. Isso vai ser igual a quanto? Então, essa conta eu também já fiz. Esse valor aqui, menos 183 mais 273,15, dá 90,15 Kelvin. Essa é a primeira parte para o oxigênio. Lembrando que aqui é o ponto de fusão, o ponto em que o ponto em que a substância, no caso o oxigênio, ele vira gelo, e aqui é o ponto de ebulição, o ponto que o oxigênio ele começa a borbulhar, 90,15 Kelvin, certo? Então, e a gente fez para o oxigênio, agora vamos fazer para o fenol. Então, para o fenol, eu tenho que isso aqui vai ser igual. Eu tenho que o ponto de fusão que foi dado é 43 graus Celsius. Eu quero transformar em quê? Eu quero transformar em Kelvin. Olha cá a fórmula aqui, é apenas eu acrescentar mais 273,15. Então, isso aqui eu acrescento mais 273,15. Isso daqui vai ser igual a 273,15 mais 43. Então, isso vai dar 316,15 Kelvin e não graus Kelvin. Já o ponto de ebulição que foi dado para o fenol é 182 graus Celsius. Então, de Celsius para Kelvin está aqui, eu vou apenas acrescentar mais 273,15, que isso aqui vai ser igual a... Fazendo essa soma, vocês podem fazer aí separado, dá 455,15 Kelvin. Então, ponto de fusão primeiro, o ponto em que o fenol vira gelo, e ponto de ebulição, o ponto em que o fenol começa a borbulhar. E por fim, vou passar apenas um traço aqui para a gente poder separar, para não confundir. A outra substância que ele deu foi o pentano. Então, o ponto de fusão que ele deu primeiro foi menos 130 graus Celsius, e pedindo para transformar em Kelvin, a gente só faz acrescentar o 273, é super simples, 273,15, isso aqui vai ser igual. Então eu faço essa soma aí, que dá, eu também já fiz, dá 143,15. Eu não estou fazendo as contas separadas, porque o objetivo aqui é mostrar a vocês como fazer o cálculo da transformação de escala e não como fazer as contas, certo? Vocês podem fazer aí separado. E o último valor que ele dá foi que o ponto de ebulição é 36,8 graus Celsius. Então, para transformar, eu faço apenas somar, mais 273,15. Lembrando que eu estou transformando de Celsius para Kelvin. Aqui está a fórmula, apenas vou acrescentar 273,15. Se eu estivesse transformando de Kelvin para Celsius, eu ia subtrair. Então, essa conta aqui eu também já fiz, que ela vai dar 309,95. E é isso. Aqui eu esqueci de colocar o K de Kelvin. Então é isso. É super simples converter de Celsius
para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. E aí está a resposta. Qualquer dúvida pode perguntar. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.